Nós vamos, nesta hora aqui, juntos, ouvir a palavra de Deus. Vamos meditar nesta hora na palavra de Deus. Vamos fazer isso juntos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não está com a Bíblia aí perto de você, acompanhe a leitura que eu estou fazendo aqui. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu. Aleluia. Glória a Deus. Somente até aí. Antes de ministrar aqui, eu queria que você, nessa hora, convidasse alguém. Isso aí nos seus contatos aí, convidasse alguém para ouvir essa mensagem nesta hora. Vou esperar você compartilhar com os teus amigos, teus contatos aí, chamar um familiar teu, e você sabe que precisa ouvir a palavra de Deus. Nós sempre precisamos ouvir a mensagem de Deus. Eu estou sempre faminto e sedento de Deus e da sua palavra. Então, nesta hora, convide alguém para sentar conosco aqui, para ouvirmos a mensagem de Deus. E Deus quer falar com a gente. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, amados, é uma passagem onde Jesus, conforme o texto diz, era o seu costume estar na sinagoga. Jesus frequentou muitas sinagogas. E ali ele tinha oportunidade, como essa aqui, de ler a Torá, de ler a palavra de Deus. E a Bíblia diz que foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Olha, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus. Toda ela, do início ao fim, é revelação de Jesus Cristo. É revelação do seu ministério, da sua obra, de quem ele é, do que ele veio fazer na terra. Está contido aqui, de Gênesis a Apocalipse. Toda a palavra de Deus está voltada para ele. Fala dele. E foi dado a ele o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, que não é como os nossos, são como os nossos livros agora, né? Eram rolos. E quando ele abriu o livro, ele achou o lugar em que estava escrito esse texto aqui. Está lá em Isaías capítulo 61. Ele leu o seguinte: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para. Me ungiu para. Né? Eu quero falar sobre isso nessa noite. O Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. Jesus, quando morreu e subiu aos céus, ele disse que era necessário que ele fosse para que o Espírito de Deus pudesse vir e estar conosco. Hoje o Espírito Santo mora em nós, mora na vida daqueles que receberam a Cristo e o receberam em suas vidas como seu Senhor, como seu Salvador. A Bíblia diz que Jesus falou sobre isso, que o Pai e ele eles habitariam em nós através do seu Espírito.
Então, o Espírito de Deus está sobre a minha vida, está sobre a tua vida. E através dessa presença do Espírito, ele nos traz esta filiação. Ele testifica em nós que somos filhos de Deus. A presença do Espírito em nós. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida, ele não apenas quer testificar em nós que somos filhos de Deus. Existe um propósito maior. Jesus, antes de subir aos céus, reunido com os seus discípulos, ele falou o seguinte: permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Com qual propósito? Ser-me-eis, diz o Senhor, para que vocês sejam minhas testemunhas. E aí ele vai dizendo: Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Por isso eu parei aqui de propósito quando Jesus começou a ler e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para. Ou seja, a presença do Espírito em nós é a unção de Deus para um propósito. Antigamente, lá no Antigo Testamento, a unção significa o ato de derramar azeite sobre a cabeça de alguém. Ungir significa isso. Untar com azeite, untar com óleo, derramar azeite. E isso era feito no Antigo Testamento da seguinte maneira: era derramado azeite sobre a cabeça dos reis, sacerdotes e profetas. Eram os três que recebiam essa unção para cumprir um ofício, para cumprir um ministério, para cumprir um propósito de Deus, para cumprir um chamado, para cumprir algo que Deus estava chamando-os para fazerem na sua obra. Então, o Espírito de Deus hoje está sobre nós. Ele está presente em nós, como nós aqui hoje podemos sentir Ele aqui hoje. Fomos tocados, envolvidos por Ele. Mas isso aqui tudo é maravilhoso. Sentir a presença de Deus, sentir a presença do Espírito Santo, falar em outras línguas é coisa tremenda. Mas esta unção que você, que eu, que nós recebemos de Deus é para algo. É para realizar algo, é para fazer algo. O Espírito Santo é a unção de Deus para a gente cumprir o nosso ministério, para a gente cumprir o nosso chamado, para realizar o serviço no reino dele, para fazer a sua obra com autoridade e com poder de Deus. E nós temos visto hoje na igreja que falta autoridade e poder do Espírito. A gente sempre costuma falar sobre isso quando estamos pregando, quando estamos juntos, né? Eu com alguns amigos pastores, nós que somos de uma época mais atrás, onde onde os irmãos buscavam fervorosamente o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, jovens se reuniam, participei de vigílias, participei de orações, onde jovens estavam presentes, queriam ser batizados com o Espírito Santo, queriam falar em outras línguas, queriam ser cheios de Deus, queriam pregar o Evangelho com o poder de Deus. E hoje, não digo em todos os lugares, mas em muitos lugares, nem isso é falado, nem isso é tocado, muito menos
clamado a Deus para ser batizado com o Espírito Santo. E nós precisamos dessa unção. Os reis, os profetas, os sacerdotes receberam essa unção. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E Jesus disse que isso iria acontecer para que eles fossem testemunhas dele por toda a terra. Para que testemunhassem do evangelho da salvação, o evangelho da graça entre as nações, com poder e autoridade. Você recebeu, eu recebi. E o que nós estamos fazendo com esta capacitação, amados? O que nós estamos fazendo com esta unção de Deus? Temos apenas nos enchido. Nós somos cheios de Deus para transmitir Deus, para transbordar Deus no meio desta geração incrédula e perversa, que está imersa em trevas, que não consegue enxergar a luz. Nós estamos vivendo um momento crítico, difícil na nossa nação. Tenho visto muitas coisas na internet, no Facebook. Muita gente, muito cristão, que não tem visão de Deus, que não tem visão espiritual. Nós precisamos ter a visão de Deus. Nós fomos ungidos pelo Espírito Santo de Deus para cumprir um propósito de Deus. Para cumprir um propósito. Você já perguntou a Deus, Senhor, qual é o meu propósito? O que o Senhor quer comigo? Pergunte a Ele nesta noite. O Senhor me ungiu com qual propósito, Senhor? Jesus sabia que a unção que ele tinha do Espírito Santo era para fazer algo para Deus. E o texto continua, e ele continua lendo. Para evangelizar, para curar, para pregoar, para dar, para anunciar, para pôr. Olha só, tudo isso aqui é verbo, tudo isso aqui é ação. A unção de Deus em nossa vida traz ação, traz mover, para nos levar, para nos impulsionar as pessoas a este mundo que precisa ser evangelizado, que precisa ser liberto, que precisa ser curado, que precisa de luz. Aqui o texto diz, dar vistas aos cegos. Quanta gente cega, quanta gente em trevas, e hoje até dentro da igreja. Que o Espírito Santo se mova em nós e nos impulsione a fazer a vontade de Deus para a qual Ele nos ungiu, Ele derramou. O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes sobre os discípulos. O Espírito de Deus foi derramado como o óleo que era derramado sobre a cabeça dos profetas, dos sacerdotes e dos reis. E hoje, esse Espírito habita em nós. Ele está dentro de nós, ele se move em nós. Ele quer nos usar nesta terra, ele quer te usar nesta nação. Deus quer te usar no Brasil. Deus quer te usar aí na sua cidade, no seu bairro. Deus quer te usar no meio da sua família.
Deus quer te usar no seu trabalho, na sua faculdade. Deus quer te usar com poder, com autoridade. Que você possa se permitir ser usado pelo Espírito Santo. Você possa agir no poder do Espírito Santo. Jesus leu o livro de Isaías e dizia que o Espírito estava sobre ele e ungiu ele para agir, para impulsionar ele onde estavam os pobres, impulsionar ele onde estavam os cativos, impulsionar ele onde estavam os cegos, impulsionar ele onde estavam os oprimidos, impulsionar ele onde estavam os quebrantados de coração. Foi isso que o Espírito Santo fez com Jesus. Jesus não parou na sua obra aqui na terra. Ele curou os cegos, ele deu vista aos cegos, ele curou os quebrantados de coração, ele anunciou o ano aceitável do Senhor, ele pregou as boas novas. O Senhor permitiu que o Espírito Santo conduzisse nessa terra no seu ministério. Você permita que o Espírito Santo te conduza nesta terra e te impulsione ao lugar onde as pessoas estão perdidas, destruídas, quebrantadas, famintas, sedentas, cegas, oprimidas. O Espírito Santo nos use nesta geração. O Espírito Santo levante a sua igreja em poder, porque para isso recebemos Ele em nossos corações. Para isso Deus nos ungiu. Com este propósito, foi para algo que Deus te salvou. Foi para fazer algo no reino dele. Ele te ungiu. Tenha certeza absoluta disso. Se você tem o Espírito Santo em você, saiba que ele te ungiu. Você foi capacitada por Deus para fazer aquilo que ele colocou nas suas mãos para fazer. Recebe esta palavra nesta noite. Receba essa mensagem de Deus para a tua vida. O Espírito Senhor, repita comigo, o Espírito Senhor está sobre mim, pois e me ungiu para. Aí você pode completar. Aí você pode dizer para que Deus te ungiu. Para ser sua testemunha nessa terra. Para ensinar as crianças que Jesus é rei. Para visitar os órfãos e as viúvas. Para visitar os hospitais. Para aconselhar aqueles que estão sem direção. Para ser um intercessor pelas nações. Para orar pelas pessoas, para impor as mãos e libertar, para expulsar os demônios, para fazer guerra espiritual. Para isso Deus te ungiu. Para isso Deus me ungiu. Para agirmos. Não foi para ficarmos parados dentro da igreja. Não foi para ficar sentados num banco de igreja. Nós vamos à igreja, cultuamos ao Senhor, temos comunhão com os irmãos, faz parte da nossa vida cristã. Nós vivemos a maior parte do tempo fora da igreja. Em casa, no trabalho, nas nossas atividades diárias. Por isso, use esta unção. A unção que está em você para ser usada. Use esta unção para abençoar pessoas.
para transformar vidas. Imagina, a curar os cegos. Imagina você curando alguém que é cego. Isso é transformação de vida, gente. Para você colocar em liberdade o oprimido. Olha, para curar aquele que está quebrantado de coração, está entristecido, magoado, você se cura. Isso é para transformar vidas. Glória a Deus, glória a Deus, glória ao Senhor. Fique com essa palavra no seu coração, amor. Aplique essa palavra na tua vida. Use esta unção. Mais uma vez eu repito, use a unção que Deus te deu. Cante com unção, pregue com unção, ore com unção, toque com unção. Amém? Que Deus te abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. Amém.